Fala Caveira, beleza? Professor Paulo Pressinari trazendo para você hoje mais uma aula de Direito Constitucional. E hoje nós vamos falar da matéria mais importante da sua prova de Direito Constitucional. A parte de direitos e garantias fundamentais, que estão presentes no artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal. Então é muito importante que você leia e releia esses artigos várias vezes. E que quando você olhar essa aula, quando você estiver assistindo essa aula, você esteja com o material do seu lado. Porque o seu material vai servir de complementação para a aula de Direito Constitucional. Perfeito? Então, sem mais delongas, bora para cima. No Instagram tá aí, tá, pessoal? Professor Paulo França. Qualquer dúvida que você tiver acerca dessa aula, manda mensagem lá, se você tirar a sua dúvida, manda a sua pergunta, tá bom? Não vá para a sua prova com dúvida. Perfeito? Então, bora para cima. Pessoal, os direitos e garantias fundamentais, eles são divididos em gerações, em dimensões. Alguns doutrinadores falam dimensão e outros geração. Porém, é a mesma coisa, tá bom? Na sua prova pode vir tanto um quanto o outro. Então, Caveira, eu tenho que decorar, professor? Quais são de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta? Sim. Porque provavelmente alguma alternativa da sua prova vai estar presente falando sobre as dimensões dos direitos e garantias fundamentais. Então isso aqui, Caveira, é só um decoradinho, tá bom? Eu trouxe aqui para deixar bem pontuado para você. Então quais são os direitos e garantias fundamentais de primeira dimensão? São os direitos civis e políticos. Lembra sempre de liberdade. Os de segunda dimensão, professor, são os direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos à igualdade. Os de terceira dimensão são os direitos de fraternidade, os direitos difusos e coletivos, ou seja, são os direitos que têm aplicabilidade de forma coletiva, como um todo. Os de quarta dimensão, o direito de democracia, informação e pluralismo. E de quinta dimensão, o direito de paz. Muita atenção aqui, Caveira. Por quê? Porque a banca vai querer falar que o de primeira dimensão é o de segunda, que o de segunda é o de terceira. Compreende? Então, primeira dimensão, civis e políticos. Isso aí. Segunda dimensão, sociais, econômicos e culturais. Terceira dimensão, difusos e coletivos. Compreende? Lembre-se sempre do primeiro, do segundo e do terceiro, porque são os mais importantes. Lembre do quinto, direito à paz. Compreende? Então, sempre lembre desses direitos para sua prova, principalmente o de primeira, segunda e terceira geração, porque isso já foi cobrado muito em provas de carreiras policiais. Perfeito? Então se atente bem a isso aí, Caveira. Para cima, bora! Os direitos e garantias fundamentais possuem algumas características que a gente tem que ver também, pessoal. E a primeira característica, e uma das mais importantes, é a universalidade. O que significa isso, professor? Os direitos e garantias fundamentais, você, futuro policial penal, tem que saber. Ele se aplica a todos os seres humanos, não só aos brasileiros. Claro que existem alguns direitos e garantias fundamentais que se aplicam realmente aos brasileiros, mas isso é uma exceção. Em regra, de acordo com a característica da universalidade, os direitos e garantias fundamentais se aplicam a todos os seres humanos, de forma universal. Perfeito? Então, não pense que os direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição Federal do Brasil, a Constituição Federal de 88, se aplica apenas a brasileiros ou às pessoas que estão aqui no território brasileiro. Ela se aplica de forma universal, ou seja, a todos os seres humanos do mundo. Próxima característica, historicidade. Os direitos e garantias fundamentais, eles vêm se formando, se ampliando conforme o passar do tempo, conforme cada fato histórico vai se colocando na história. Então, essa característica, ela declara que os direitos e garantias fundamentais vêm aumentando, vêm se ampliando conforme o passar do tempo. Porque com o passar do tempo, podemos observar o quê? Que há necessidade da criação e da ampliação de vários direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição Federal. Feito? Próxima característica, limitabilidade ou também relatividade. Ou seja, os direitos e garantias fundamentais
Em regra, existem direitos garantidos fundamentais absolutos. Porém, em regra, eles são relativos, ou seja, pode haver alguma limitabilidade relativa aos direitos de garantias fundamentais. E eu quero trazer uma outra observação para você sobre o direito à vida. O direito à vida é um direito absoluto? Isso aí, cara, o direito à vida não é um direito absoluto, havendo algumas exceções relativas ao direito à vida. Como, por exemplo, no caso de guerra declarada, pode haver sim a pena de morte. Em regra, não há pena de morte no Brasil. Porém, no caso de guerra declarada, pode haver sim essa possibilidade. Apesar do Brasil ser um país bem pacífico, essa possibilidade está presente na Constituição Federal. Ou seja, o direito à vida é relativo, pessoal. O direito à vida não é um direito absoluto. Entende? Então, se atente bastante a isso, relativo ao direito à vida. Okay? Próxima característica dos direitos e garantias fundamentais: concorrência. O que significa isso? Que os direitos e garantias fundamentais são cumulativos. Ao mesmo tempo que eu tenho direito à vida, eu tenho direito à vedação da tortura. Compreende? Ou seja, todos os direitos previstos na Constituição Federal, eu posso exercer eles de forma concorrente, ou seja, ao mesmo tempo. Okay? Os direitos e garantias fundamentais se aplicam ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo. Próxima característica: irrenunciabilidade. O que significa irrenunciabilidade, pessoal? Você não pode renunciar um direito de garantia fundamental, como, por exemplo, o direito à vida. Você não pode abrir mão do seu direito à vida. Compreende? Eles são irrenunciáveis. Você não pode falar, olha, não quero esse direito, quero só esse. Não quero tal direito. Isso não existe. Você tem que exercer todos os direitos previstos na Constituição Federal. Bom, eles são irrenunciáveis. Inalienabilidade. Você não pode pegar o seu direito e passar para outra pessoa. Ele é inalienável. Compreende? Ou seja, o direito que pertence a você não pode ser passado para outra pessoa. Ele é um direito seu, é um direito pessoal. Perfeito? Imprescritibilidade. Os direitos e garantias fundamentais são imprescritíveis. Compreende? Ou seja, nenhum direito ou garantia fundamental prescreve. Viu? Então, pessoal, essas são as principais características relativas aos direitos e garantias fundamentais. Mas lembre sempre dessas: irrenunciabilidade, perfeito? Universalidade, inalienabilidade e do último que eu citei para vocês, da imprescritibilidade. Perfeito? São os mais recorrentes nas provas de carreiras policiais. Will, segue comigo. Pessoal, os direitos e garantias fundamentais existe algum tipo de eficácia, existem tipos de eficácia relativas aos direitos e garantias fundamentais. Estão a eficácia vertical, a eficácia horizontal e a eficácia diagonal. E eu vou explicar cada uma para vocês agora. A eficácia vertical é que o Estado, no caso União, vamos citar o exemplo, União, ou seja, Brasil, tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais do particular. Perfeito? Ou seja, apesar de existir uma relação não igualitária entre Estado e particular, o Estado está obrigado a garantir os direitos e garantias fundamentais do particular. Perfeito? A gente chama esse tipo de eficácia vertical. Tá bom, pessoal? Eficácia vertical. Bastante atenção. A eficácia horizontal é que é o seguinte: o particular também tem que respeitar o direito do outro particular. Então, lembre-se do seguinte: Estado particular. O Estado, apesar de ter um interesse público, o princípio da supremacia do interesse público a favor dele, é obrigado a respeitar os direitos e garantias fundamentais do particular. Quando tiver um particular com outro particular, os dois também são obrigados a respeitar os direitos e garantias fundamentais um do outro. Perfeito? E o outro é a eficácia diagonal. Professor, o que é eficácia diagonal? É quando eu tenho um particular hipossuficiente. O que isso significa? Um particular, geralmente, isso acontece com pessoas jurídicas. São grandes empresas, grandes pessoas jurídicas.
que também são obrigadas a respeitar os direitos do particular. Então, um particular hipossuficiente é uma grande instituição, uma pessoa jurídica, geralmente de direito privado, que também tem que respeitar o direito do particular. A gente chama essa relação de eficácia diagonal. Perfeito? Então, eficácia horizontal, eficácia vertical, entre Estado e particular, eficácia horizontal, entre particular e eficácia diagonal, entre um particular e um outro particular hipossuficiente. Perfeito? Essas são as eficácias dos direitos e garantias fundamentais. Comigo. Pessoal, vamos entrar agora no caput do artigo 5º. E eu quero fazer uma observação com vocês antes da gente entrar nos diplomas normativos presentes na Constituição. O artigo 5º da Constituição possui 78 incisos. Não há como eu citar todos os incisos para vocês. Eu trouxe os incisos mais relevantes para a prova de policial penal, os incisos mais importantes para a carreira de policial penal. Vou explicar o caput tintim por tintim para você, porém, leia e releia o artigo 5º várias vezes, perfeito? Leia e releia o artigo 5º, é o artigo mais importante para a sua prova. O artigo 5º serve de base para todas as áreas do direito, penal, processo penal, administrativo, perfeito? Então, o artigo 5º é de suma importância para a sua prova. Infelizmente, não é possível eu citar todos os incisos para vocês, perfeito? Porém, eu trouxe vários importantíssimos, inclusive disposições jurisprudenciais acerca de alguns incisos. Perfeito? Então, segue comigo. Pessoal, no caput do artigo 5º, existem algumas informações importantíssimas para a nossa prova. E quais são elas? Vem comigo, pessoal. Vem ler o caput do artigo 5º comigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, decora esses direitos: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Pessoal, a gente pode observar no caput do artigo 5º que ele declarou que os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, ou seja, existe essa condição de residentes no país, têm os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à saúde e à segurança. Porém, o STF fez uma nova interpretação do artigo 5º, ou seja, ele estendeu a interpretação do artigo 5º. E o que o STF falou? Ele falou que o artigo 5º não se aplica somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ele se aplica a todo e qualquer ser humano que está presente na Terra. Perfeito? Ou seja, ele não se aplica somente a brasileiro ou a estrangeiro residente no país. Ele se aplica a todo ser humano. Perfeito? Ele estendeu a interpretação do artigo 5º. Segue comigo. Uma jurisprudência muito importante que eu acabei de citar para vocês. Se estende também aos estrangeiros não residentes ou domiciliados no Brasil. Importantíssimo. Outra disposição importante, pessoal, que possivelmente pode cair na sua prova. Professor, pessoa jurídica tem direito e garantia fundamental? Pessoal, óbvio que tem. Claro que alguns direitos são pessoais, por exemplo, direito à vida. A pessoa jurídica não tem como ter um direito à vida, porque ela não possui vida. Porém, existem vários direitos e garantias fundamentais que as pessoas jurídicas também são titulares desse direito, perfeito? Se atende bastante a isso. Pessoa jurídica é titular de direito e garantia fundamental. Bom, subimportância isso aí também para a sua prova. Segue. Galera, eu trouxe algumas observações relativas ao direito à vida, porque é um direito que possivelmente é o mais recorrente nas provas de carreiras policiais, o direito à vida. Então, se atende bem a esse direito, tá bom? Eu trouxe algumas disposições jurisprudenciais também relativas ao direito à vida. E vamos aqui, galera, vem comigo. Relação ao direito à vida. O que eu citei para vocês no começo da aula? O referido direito não é absoluto. E eu trouxe todas as exceções relativas que
provam que o direito à vida não é absoluto, como, por exemplo, a interrupção de gravidez em gestação de feto anencéfalo, ou seja, o feto não é saudável, o feto já está morto, compreende? Essa é uma exceção também no direito à vida. Vem comigo, próxima exceção, o aborto necessário. O aborto quando há risco para a vida da gestante, ou seja, há uma vida ali presente dentro da barriga da mulher, porém, a vida daquela mulher está em risco. Ou seja, nesse caso, há uma relatividade do direito à vida. Aquela vida que está ali dentro da barriga da mulher pode ser tirada. E no caso de estupro também, nós chamamos de aborto sentimental, quando a gravidez é decorrente de estupro. No Código Penal, há essa possibilidade. Porque o aborto, como todos nós sabemos, é crime. Porém, existem algumas exceções que permitem o aborto. E uma dessas exceções é quando a gravidez é resultante do estupro. Perfeito? E o principal exemplo, que inclusive eu já citei para vocês, é o exemplo seguinte. Não existe pena de morte na República Federativa do Brasil. Ponto. Porém, existe uma exceção a essa regra. E qual é? No caso de guerra declarada. No caso de guerra declarada, pode haver sim essa possibilidade de pena de morte. Ou seja, não existe nenhum tipo de possibilidade de pena de morte no Brasil. Certo ou errado? Errado, porque existe sim essa possibilidade. Perfeito? Segue comigo. Pessoal, vem comigo aqui no primeiro parágrafo do artigo 5º. Os parágrafos do artigo 5º estão presentes mais no final do artigo, tá? Inclusive, depois da citação dos parágrafos, eu vou citar alguns incisos importantíssimos para vocês também. Comigo, primeiro parágrafo. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, em regra, a partir do que já está escrito na Constituição Federal, eu já aplico ao titular do direito aqueles direitos previstos na Constituição. É claro, pessoal, isso não é absoluto. Alguns direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata. Entende? Porém, em regra, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata a partir do que já está escrito na Constituição Federal. Ou seja, se você é titular de um direito e garantia fundamental, esse direito já tem aplicabilidade imediata relativo ao particular que vai exercer esse direito. Compreende? Então se atente bastante a isso. Eles têm aplicabilidade imediata, em regra, não sendo uma regra absoluta. Segue comigo. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, para eu ser titular de um direito e garantia fundamental, esse direito e garantia fundamental não tem que estar expresso exclusivamente na Constituição. Existem direitos e garantias fundamentais previstos em tratados internacionais, em alguma outra norma regulamentadora. Compreende? Ou seja, não são apenas os direitos previstos na Constituição que são considerados direitos e garantias fundamentais. Existem outros diplomas normativos que também trazem expressamente alguns direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, tratados internacionais, em que o Brasil seja signatário. Esses tratados também trazem alguns direitos e garantias fundamentais para as pessoas que servem aqui no país, que servem aqui no Brasil. Perfeito? Então, se atente bem a isso aí. Não são apenas o que está previsto na Constituição, que são considerados direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Segue comigo. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Se atente bem isso aqui, tá? Tem que tratar sobre direitos humanos. Se forem aprovados, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Pessoal, muito importante aqui. Bastante atenção. Não escreve agora, presta bastante atenção no que eu vou te falar. O parágrafo 3º é um parágrafo que cai muito. Ele despenca nas provas de carreiras policiais. Então, decore esse parágrafo. Ele falou que o quórum para que uma emenda constitucional seja aprovada
2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos. 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado, 2 turnos em cada, e 3/5 dos votos em cada casa. Pensa comigo. Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, ou seja, se não versar sobre direitos humanos, não podem se equivaler às emendas constitucionais. Feito? Ou seja, tem que tratar sobre os direitos humanos. Tratados internacionais de direitos humanos que passem pelo mesmo coro de emenda constitucional, ele será equivalente a uma emenda constitucional. Ou seja, ele terá força normativa constitucional, sendo uma norma constitucional. Perfeito? Caveira, então, se atente bastante a isso aí. Os tratados internacionais de direitos humanos que equivalem à emenda constitucional têm que passar pelo mesmo coro de aprovação e tem que falar especificamente sobre os direitos humanos. Bom, é importante que você se atente a isso. Próximo parágrafo. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tem manifestado adesão. Isso aqui é menos recorrente em prova, tá, pessoal? Mas é uma observação bastante pertinente que eu trouxe para vocês. Bom? Bora. Vamos entrar agora nos incisos. Eu procurei os principais incisos relativos ao trabalho do policial penal. Os principais incisos que são mais recorrentes nas provas de polícia penal. Bom, então, nossa, um inciso importantíssimo que o professor não trouxe. Como é que eu não trouxe? Eu trouxe vários incisos. Infelizmente, não dá para citar todos, mas todos são de suma importância. Então é importante que você leia todos. Todos. E decore todos também. Tá bom? Então, a temática que eu trouxe dos incisos do artigo 5º é relativa à temática da atividade do policial penal. Perfeito? Então, vem comigo. Inciso 2º do artigo 5º. Vem. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso básico do artigo 5º. Esse inciso aqui tem que estar na ponta da sua língua. Perfeito? O particular só é obrigado ou a fazer ou deixar de fazer se a lei estiver prevendo isso. Ou seja, tudo que a lei não proíbe é permitido a pessoa humana fazer. Perfeito? Ou seja, tudo que a lei não proíbe, a pessoa humana pode sim fazer. Perfeito? Segue comigo o próximo inciso. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Decore isso aqui, tá bom? Porque isso aqui é muito recorrente nas provas de carreiras policiais. É vedado o anonimato. Você pode falar o que você quiser, porém você não pode se responder. Entende? Ou seja, eu posso expressar minha opinião, porém eu não posso me esconder anonimamente. Eu tenho que falar de forma direta e eu tenho que declarar que sou eu que estou expressando essa opinião. Feito? Então lembra sempre dessa vírgula, sendo vedado o anonimato. Muito importante. Segue. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, o Brasil é um Estado laico, um Estado que admite qualquer tipo de religião. Todas as pessoas têm liberdade de aceitar ou não uma religião. Compreende? Existem inúmeros tipos de religião, mas eu quero trazer uma jurisprudência para vocês muito importante acerca desse inciso. E é o seguinte: jurisprudência do STF. Vem comigo. Sobre ação direta de inconstitucionalidade, 4439. O STF entende que o ensino religioso nas escolas poderá existir, desde que seja facultativo a sua matrícula. Isso aqui já caiu em prova, é por isso que eu trouxe para vocês. Caiu recentemente, não me recordo a prova ao qual caiu, mas caiu recentemente, inclusive em 2022, em uma prova de carreira policial. Inclusive da banca OCP, que é a banca mais cotada para pegar o concurso da Polícia Penal. Não estou afirmando nada, porém, da Polícia Militar, da Polícia Civil, então é provável que pegue da Polícia Penal. Não sendo algo, não estou afirmando,
porém é provável, tá bom? Então, pessoal, é importante o quê? O ensino religioso, aquela matéria de ensino religioso que você já viu na escola, talvez até o seu filho veja, é de matrícula facultativa. Não é obrigatório que alguém tenha em sua grade curricular o ensino religioso. É uma matéria de matrícula facultativa. Perfeito? Porém, pode ser sim ensinado nas escolas. Tá bom? Algumas alternativas em questões passadas falava que o ensino religioso das escolas é proibido, e não é proibido. Porém, a sua matrícula é facultativa. Tá bom? Segue comigo. Inciso 11. Inciso muito importante. Por quê, professor? Porque fala sobre flagrante delito. E você, como policial, pode acontecer de você ter que conduzir o flagrante, ter que assinar um flagrante. Compreende? Então, bastante atenção nisso aqui. O inciso 11, que fala sobre flagrante, é muito recorrente nas provas policiais, por conta da sua importância relativa ao trabalho policial. Então, vem, a casa é a zelo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, vírgula, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, quando que você, futuro policial penal, vai poder entrar na casa de outra pessoa sem autorização dessa? Em caso de flagrante delito. Lembrando que você tem que ter certeza do flagrante delito, perfeito? Você tem que ter indícios veementes que lá está acontecendo um crime. Ah, eu acho que está acontecendo um crime, então é melhor que você não entre. Perfeito? Em caso de flagrante delito ou desastre, prestar socorro à vítima, perfeito? Ou durante o dia, com autorização judicial, ou seja, você vai cumprir um mandado naquela casa. Professor, então não existe o cumprimento de mandado de noite? Pode existir, se caso haja a autorização do morador da casa. Se não houver autorização, o cumprimento desse mandado judicial só pode acontecer durante o dia. Perfeito? Isso vocês vão ver melhor com o professor Gabriel Andrade na aula de processo penal. Perfeito? Então se atente bastante a isso aí. Em caso de flagrante delito, prestar socorro, desastre e em caso de mandado judicial durante o dia. Podendo ser durante a noite, se caso haja a autorização do morador da casa. Perfeito? Então se atente bastante ao inciso 11 do artigo 5º da Constituição. Segue comigo. Pessoal, eu vou encerrar o bloco por aqui, porque o próximo inciso é o inciso mais importante para a sua prova. Perfeito? E eu quero ver detalhadamente esse inciso, porque fala sobre os presídios, os direitos das presidiárias grávidas, e é muito, muito, muito importante para a sua prova. Perfeito? Então eu vou encerrar o bloco por aqui. Valeu, segue para o próximo bloco, beleza? Tamo junto!